Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fissão nuclear e o seu uso na sociedade. Bom, pessoal, a gente queria perguntar para vocês o que vocês acham que esses eventos históricos aí das imagens têm a ver com a produção do conhecimento científico. Então a gente tem aí na primeira imagem a explosão da bomba atômica no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, em 45. A gente tem uma usina nuclear, que está representando aí a construção de todas as usinas nucleares no mundo. E a gente tem também 13 de setembro de 87, que foi o acidente radioativo em Goiânia, aqui no Brasil. Então, o que esses eventos históricos têm a ver com a produção do conhecimento científico? A gente espera que até o final dessa aula a gente seja capaz de responder essa pergunta. Mas para avançar no assunto, a gente precisa retomar um pouco do modelo atômico de Bohr, que foi proposto lá em 1913. Bohr utilizou a estrutura do modelo planetário de Rutherford e acrescentou a ideia proposta por Max Planck sobre a quantização de energia. Inicialmente, Bohr queria entender como funciona a estabilidade do átomo de hidrogênio. Com isso, escreveu seus postulados que acabaram sendo aplicados para os outros átomos também. Os postulados estão aí na tela, mas o que queremos dar mais destaque é para o último, que fala que é emitida radiação eletromagnética quando um elétron transita de uma órbita de energia total EI para outra órbita de energia total EF. A frequência da radiação emitida é igual à diferença de energia dividida pela constante de Planck. Bom, pessoal, dito isso aí sobre o modelo atômico do Bohr, ser um modelo atômico que a gente utiliza no estudo de física nuclear no geral, vamos falar agora propriamente da fissão nuclear. Bom, a palavra fissão, ela significa cisão, quebra, fragmentação ou divisão. Então, para a gente entender a fissão nuclear, o próprio nome já nos diz muito, né? A fissão nuclear, então, ela é uma partição, uma quebra de um núcleo atômico. No caso de um núcleo atômico pesado e instável. E aí origina dois núcleos atômicos médios. E aí como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa de nêutrons, que são moderados, não possuem carga elétrica, e aí eles vão conseguir penetrar no núcleo sem serem repelidos, certo? Então a gente bombardeia esse nêutron nesse núcleo atômico, e aí esse bombardeamento gera essa quebra em dois outros núcleos atômicos médios. Essa reação como um todo também libera nêutrons e também libera uma quantidade enorme de energia. Essa reação, então, a gente tem aí pela nossa imagem, pelo nosso GIF, um nêutron que bombardeia esse núcleo atômico, gera outros dois núcleos atômicos médios e também nêutrons e também uma quantidade enorme de energia que não está representado, mas sim, acontece. Então essa é a fissão nuclear de modo geral, é assim que acontece. Vamos falar agora da fissão do urânio especificamente. O urânio, que é esse elemento tão polêmico aí nesse mundo da química, da física, das galera tudo da ciência. Vamos falar da fissão dele. Olha, a gente tem aí uma imagem que mostra um esquema, da fissão do urânio. Urânio 235. Então a gente tem um nêutron que bombardeia esse núcleo atômico, urânio 235, e aí gera energia, três nêutrons e dois núcleos médios, núcleos atômicos médios que a gente falou. Nesse caso é o bário 143 e o criptônio 90. Esses são os produtos dessa reação, certo? E aí eu coloquei as massas atômicas pra gente conseguir calcular a massa inicial e a massa final dessa reação. Então vamos calcular? Olha, aí a gente tem a reação química esquematizada bonitinho. Então, urânio 235 mais o nêutron, gera o bário 143 mais o criptônio 90 mais 3 nêutrons. Então vamos calcular a massa inicial da reação primeiro? Olha lá, calculando a massa inicial da reação. A gente tem que a massa inicial da reação é a massa do urânio 235 mais a massa do nêutron. E gera aí pra gente, o resultado aí é 236,05 gramas por mol. Calculando a massa final da reação aí, a gente tem que a massa final da reação é a massa do bário, a massa do criptônio, mais 3 vezes a massa do nêutron, certo? E aí, como resultado, a gente obtém
235,866 gramas por mol. Bom, gente, vocês percebem então que existe uma diferença entre a massa final e a massa inicial. A gente pode dizer então que houve uma variação de massa nessa reação. Olha aí, a gente até consegue calcular o valor dessa variação, fazendo, né? ΔM, né, variação de massa, é igual a massa final menos a massa inicial. E aí, a massa molar, a massa atômica que a gente falou aí, afinal de contas, a variação dela é esse valor aí, 0,1864. Esse sinal de menos, não se preocupem com ele, é uma questão aí do... mostra pra gente o saldo final, né? E não se preocupem muito com o significado dele. O que ele está representando é só, afinal de contas, quem ficou com maior massa, a final ou a inicial. Mas não se preocupem com isso, tá? De verdade. Gente, então a massa não se conserva? Ou seja, mentiram para vocês a vida inteira, falando que massa conserva, energia conserva, que tem princípio de conservação de massa, que tem princípio de conservação de energia, e que na verdade isso é tudo mentira. Não, gente, na verdade, ninguém mentiu para vocês, não. Realmente a massa se conserva, só que num outro formato. No formato massa-energia, né? Ou seja, existe uma equivalência, uma outra grandeza que a gente chama de massa-energia. Essa equivalência faz com que a gente consiga concluir que sim, a massa e a energia elas se conservam nessa reação. Essa equivalência foi formalizada matematicamente. Por quem? Pelo Einstein, aquele cara que mostra a língua, como vocês podem ver aí do lado, né? E a equação é E igual a mc², em que E é a energia liberada dessa reação, a massa é a variação de massa entre os produtos e os reagentes, e C² é a velocidade da luz ao quadrado, certo? Dito isso, pessoal, vamos então calcular a energia liberada naquela fissão do urânio 235 que a gente estava estudando? A gente viu, né, a variação de massa, até escrevi aí, ó, a massa é esse valor aí em gramas por mol, e a velocidade da luz é esse valor aí gigante, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Bom, eu pus a massa molar em quilos por mol só pra gente ficar mais fácil no final pra gente interpretar o resultado, tá bom? Mas é isso, vamos calcular então essa energia. Bom, a energia é mc², certo? A massa de um átomo de urânio é a massa molar dividido pelo número de mol. Se você tiver dificuldade nessa parte do raciocínio, lembra que a gente consegue fazer uma regra de 3 simples, em que a gente tem que 1 mol é esse valor aí de massa, 0,0018 quilos. Então, quanto que é um átomo, certo? Aí você faz uma regrinha de 3 e aí você consegue descobrir que você precisa, na verdade, dividir pelo número de mol essa massa molar para saber a massa de um átomo, certo? Multiplica pela velocidade da luz ao quadrado, não esqueça do quadrado, a gente tem aí o resultado em joules. Por isso que eu queria aqui deixar assim em quilos para a gente ter o resultado em joules no SI. Bom, pessoal, esse valor aí é pequeno, 2,8 vezes 10 a menos 11, nossa, é muito pequeno. Mas não se enganem, tá? É um átomo que a gente fez. Então, o que acontece quando a gente tem muitos átomos de urânio no sistema? A gente bombardeia um nêutron para ter a fissão nuclear, e aí lembra que o produto dessa reação são mais outros nêutrons, então esses outros nêutrons bombardeiam outros átomos de urânio, e aí o produto dessas outras reações, que são os nêutrons, bombardeiam outros átomos de urânio e por aí vai, reação em cadeia. A gente tem aí a imagenzinha que mostra bastante ilustrativamente pra gente como isso acontece. Outro tipo de reação em cadeia que a gente pode até fazer analogia é esses outros GIFs aí, ó. A gente tem esse monte de fósforo, a pessoa vai lá e coloca fogo em um fósforo e aí olha o que acontece. Também tem essa outra reação em cadeia, que eles se atrapalham todo aí e aí um monte de coisa ruim sucessivamente acontece, né? Exemplos de reações em cadeia. Bom, um outro exemplo, talvez, né, o mais conhecido da reação em cadeia do urânio, é justamente a bomba atômica, que a gente apresentou um pouquinho antes no começo da aula.
O estudo da física nuclear estava acontecendo na época da Segunda Guerra Mundial, de forma que o conhecimento foi utilizado para produzir armas militares, né? E como vocês podem lembrar das aulas de história, talvez, em 1945 os Estados Unidos lançou pela primeira vez na história da humanidade a bomba atômica, que foi lá nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E até hoje a gente tem documentários e filmes sobre esse acontecimento histórico. E é claro que o estudo da física nuclear não trouxe só essa parte negativa, né? Ele possibilitou avanços positivos também na sociedade, como por exemplo a usina nuclear, que é um jeito alternativo e muito eficiente de produzir energia elétrica. E para isso são utilizados elementos químicos que absorvem nêutrons e assim controlamos a liberação de energia nas fissões nucleares, como vocês podem ver aí na ilustração da tela. Então, gente, a gente percebe, afinal de contas, que a produção do conhecimento científico tem bastante relação com as demandas da sociedade. A gente pode até resumir numa frase: a física influencia na sociedade, mas a sociedade também influencia na física, certo? Então, isso leva a gente a pensar que os cientistas eles têm um dever moral e ético com a sociedade de forma geral, porque a produção do conhecimento científico está atrelada a questões culturais e políticas, né? E não somente profissões como médicos, professores, advogados possuem esse dever moral, os cientistas também. Bom, e agora com isso a gente entra, né, no assunto de ética na ciência. E é sempre comum pensar que a ciência e a ética elas não andam juntas, né? Que elas são disciplinas independentes, que a ciência é a produção do conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza, enquanto a ética é a discussão das ações humanas. Mas a gente pode encontrar várias ligações importantes entre essas duas matérias. Se a gente pensar, né, que o que a gente descobre sobre o mundo com a ciência pode mudar a capacidade da gente agir com ele. E é nisso que as questões éticas acabam sendo levantadas. O nosso exemplo mais claro disso é justamente a física nuclear, que é o que foi abordado nessa aula. Bom, agora vamos lá, né? A descoberta da existência e das propriedades do núcleo atômico é uma coisa, mas o que a gente faz com essa descoberta, com esse conhecimento, é outra. Então, a gente viu esse conhecimento sendo usado para usinas nucleares que produzem em grande escala energia limpa para a população, mas a gente também viu esse conhecimento sendo usado para bomba atômica e até mesmo para lançar a bomba atômica em um contexto, né, de luta política, histórico. E isso tudo são coisas diferentes, mas elas são consequências de uma mesma descoberta e têm um peso enorme para a sociedade, seja ele negativo ou positivo. Todas essas decisões, elas envolvem pessoas, envolvem grupos e elas repercutem sobre outras milhões e bilhões de pessoas. E podemos assim concluir que elas devem sim ser objetos de estudo da ética e da moral. Bom, outra coisa que a gente pode pensar um pouquinho também, né, é sobre como se dá a busca do conhecimento científico. Ele sempre se dá num contexto histórico, né? Por exemplo, o Newton, ele não acordou um dia e simplesmente decidiu escrever suas 3 leis. Pelo simples fato de fazer ciência pela ciência, ou sei lá. Ele pegou esses conhecimentos, né, sobre a mecânica clássica, compilou em uma época que a sociedade estava em um desenvolvimento industrial e precisava desses conhecimentos. Então a gente consegue, né, perceber que o conhecimento científico ele não é neutro e ele não é isolado, independente do contexto sociocultural de quem o produz. A gente precisa desmistificar aquele cientista no modelo perfeito do filósofo da antiguidade grega, que busca o saber pelo saber e a ciência pela ciência e é guiado apenas pela sua curiosidade inata. E agora a gente vai voltar lá para a pergunta inicial, né? Eu não sei se vocês lembram muito bem dela, mas a gente colocou ela de novo aí na tela. E, bom, a pergunta é o que essas fotos têm a ver com a produção do conhecimento científico. E depois da nossa aula, a gente espera que vocês consigam perceber melhor, né, que elas são consequências diretas da descoberta da ciência e elas afetam muito a sociedade. Bom, e agora para casa vocês precisam realizar uma tarefa que vai estar na descrição do vídeo
E ela tem duas questões, né? A primeira questão, ela tem mais a ver com um exemplo que a gente deu durante a aula de como determinar a energia liberada durante a fissão. E para esse exercício você vai ter que usar o mol, que é uma coisa que a gente estudou lá em química. E além dessa questão, a gente vai ter outra questão que vai ser para dissertar sobre o impacto social que o conhecimento científico gerou, né? E para isso a gente deixou alguns materiais para vocês se basearem também. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.